Muito obrigado, muito obrigado. Professor Ryotaro Kawata foi o pregador da verdade. Existe pregador e existe preletor. Ele foi pregador da verdade, aquele que faz preleção em logradouros públicos na praça pública. E além disso, além de fazer logradouro público, ele pregava doença não existe. Imagina pregar doença não existe na praça pública. Eu já tenho dificuldade em fazer palestra em auditório dizendo doença não existe. Imagina fazer em praça pública, mas realmente ele era porreta. Não tem outra palavra para definir o professor Ryotaro Kawata. O professor Ryotaro Kawata, no seu livro Vida Vigorosa, ele conta. Ele se formou em engenharia elétrica pela Universidade de Osaka. Desde os tempos de estudante, realizava a pregação dos ensinamentos da Seiichi no em logradouros públicos. O professor Ryotaro Kawata nunca foi diretor da sede internacional, ou seja, nunca trabalhou vinculado à entidade Seiichi no. Ele sempre trabalhou nos bastidores, foi várias vezes presidente de associação da fraternidade, foi supervisor doutrinário da regional de Osaka e, enfim, ele fez um brilhante trabalho, pregava a verdade, o homem, filho de Deus, doença não existe, curou, salvou centenas de pessoas de doenças, de problemas financeiros, de problema de desarmonia, problema nos olhos, problema nos ouvidos, enfim, tem uma infinidade de relatos que ele conta no seu livro Vida Vigorosa. No prefácio do seu livro Vida Vigorosa, ele diz assim: quis o destino para minha felicidade e gratidão que eu conhecesse o mestre Masaharu Taniguchi e sua esposa, professora Teruko Taniguchi, antes da fundação da Seiichi no, isto é, no ano de 1925. Foi logo após o professor Masaharu Taniguchi ter lido o livro do Holmes e ter recebido a primeira inspiração, a matéria não existe. Recebi diretamente do mestre, detalhadamente, o inestimável ensinamento: o homem é filho de Deus, e assim pude conhecer o Deus verdadeiro. Conta diversas passagens dentro do seu livro, das dúvidas, das indagações, e que o mestre explicou de forma bem compreensível o que é o homem é filho de Deus. Professor Ryotaro, meu encontro com o mestre Masaharu Taniguchi. No ano de 1925, tive o prazer de conhecer o mestre Masaharu Taniguchi e sua esposa, professora Teruko. Eles moravam no Vila Sumiyoshi e ele já trabalhava na Vacuum Oil Company. Conheceu nessa casa, essa casa ainda existe, essa foto é recente, do ano de 2017, a foto que eu bati. Então, a casa existe. É uma casa pequena. Você entra e você imagina o mestre fazendo reunião com pessoas. Sala bem pequenininha, apertada, imagina fazer reunião para não sei quantas pessoas tinha, mas recebia as pessoas para fazer orientação pessoal. E foi nessa casa que o professor Ryotaro Kawata conheceu professor Masaharu Taniguchi. Na época, eu tinha 18 anos. Fui fazer uma entrega de pacote de arroz na casa dele. O meu contato na época com o mestre resumia-se em algumas conversas com ele. Naquela época, eu era um ateu convicto e detestava ouvir falar de Deus ou Buda. Pensava que Deus não existia. Depois que ouvi do mestre explicações sobre a verdade, o homem, filho de Deus, compreendi que Deus não era aquele ser tão duvidoso, cruel, indigno de confiança como eu pensava.
Desde essa época, recebi diretamente do mestre as orientações detalhadas sobre os mais diversos assuntos. No ano de 1930, foi publicado o primeiro número da revista Seichonoye e seus 1.000 exemplares foram distribuídos gratuitamente. Aqui é a revista número 1 da Seichonoye. Significa que ele realmente ajudou a fundar a Seichonoye, não só divulgar, mas fazia pregação na rua. Eu também ganhei do mestre um exemplar desta memorável revista, a qual li, constatei que seu conteúdo era realmente maravilhoso. Tive dúvidas quanto a ser realmente possível praticar na vida cotidiana atos recomendados na revista. Então, resolvi observar se não havia discrepância entre aquilo que ele escrevia e a conduta dele na vida prática. Quando o mestre veio aqui no Brasil também, tem uma pessoa que foi verificar se realmente o mestre fazia Shinsokan de madrugada. Foi na janela do aposento onde ele dormia de madrugada, checar e realmente o mestre acordava cedinho, praticava a meditação Shinsokan. Comecei a observar o cotidiano familiar e constatei que o casal levava uma vida mais maravilhosa do que aquela recomendada na revista. Isto me deixou profundamente admirado. Por exemplo, quanto à harmonia entre marido e mulher, ou agradecer a todas as coisas, a vida deles era realmente totalmente coerente ao escrito. Assim eu tomei a decisão. Eu também farei como o mestre, vou seguir o mestre. O mestre é um ser humano, eu também sou um ser humano. Não é possível que eu não possa praticar o que ele consegue. Eu também farei como o mestre. Visitava o mestre na Vacon Oil Company no intervalo de trabalho de 30 minutos no período da tarde, que ele tinha 2h30 até 3 da tarde, tinha um intervalo, um descanso. E ele visitava o mestre nesse horário para receber orientações. Como eu ainda era estudante, visitava o mestre no trabalho dele, ouvia explanações sobre os mais variados assuntos, realizando assim por partes um estudo da verdade. Eu lia também vários livros e ainda que não compreendesse direito, fui aprendendo que o homem é filho de Deus. Palavras do mestre. Kawata, não importa se você está agora compreendendo ou não. Apenas acredite na verdade de que o homem é filho de Deus. O corpo carnal não existe. A doença não existe. Foi que fez a mãe do professor Tokuhisa. Mestre, que é mais sábio do que você, diz que o homem é filho de Deus, corpo carnal não existe, doença não existe, ponto final, ele é mais sábio do que você. E depois que eu li isso também, eu parei de questionar. Mestre é muito mais sábio, recebeu inspiração divina, e quem sou eu para ficar questionando se doença não existe, matéria não existe? Até então eu pensava que a matéria existia realmente, olhava tudo neste mundo do ponto de vista relativo, argumentando que o corpo físico e a doença estavam ali. Portanto, não conseguia compreender que o corpo carnal não existe, a doença não existe. Não conseguia compreender. Então ele perguntou ao mestre: Kawata, por mais que deseje visitar aos Estados Unidos ou França, você não poderá ir se ficar quieto dentro do Japão. Para ir, é preciso viajar até lá. Assim, quando retornar, poderá comparar Japão com países estrangeiros e dizer quão maravilhoso lá é. Do mesmo modo, você deve afirmar que o corpo carnal não existe, a doença não existe, e até ir até o mundo do mundo de Deus,
Assim, quando voltar os olhos para este mundo fenomênico, perceberá quão maravilhoso é o mundo de Deus, o mundo do som. Conheci o que é Deus. Mestre me explicou a verdade de jeito compreensível, usando aquilo que eu conhecia bem, a eletricidade. Kawata, a eletricidade, dependendo de como é usada, torna-se uma força grandiosa. Produz tudo do nada. Ela tanto pode se tornar calor, luz ou força motriz. Da mesma forma, se soubermos usar a sabedoria e o amor de Deus, teremos método educacional eficiente, harmonia no lar, saúde e prosperidade. Não existem separadamente Deus dos estudos, Deus da saúde, Deus da harmonia ou Deus da prosperidade. Deus é um só, mas ele pode se manifestar de variadas formas, dependendo de como usamos. Só existe um só Deus. A seguir, ele conta quando ele recebeu o que ele considera a mais importante lição da vida, que é Deus em primeiro lugar. Mestre, nós estamos buscando Deus e não o homem. Kawata, em tudo que fazemos, não esqueçamos o que diz o canto evocativo de Deus. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia, que rege o céu e a terra, que domina o céu e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que rege o céu e a terra. Permear é dominar, é atravessar. Kawata, compreende, não é você, mas sim Deus que realiza tudo. Portanto, Deus deve estar em primeiro lugar. Desde então, mantive o princípio de colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Deus está em primeiro lugar e eu vou atrás. Assim procedendo, Deus abre o caminho para mim. Se eu for à frente, posso chocar com algum obstáculo, mas seguindo Deus à minha frente, e Ele me conduz em segurança. É aí que existe colocar Deus como presidente da empresa. Eu já vi pessoal ensinando, faz organograma e coloca Deus como presidente. Eu acho que isso não é legal, porque se você coloca Deus como presidente, todo o lucro da empresa é do presidente. Então não faz sentido você colocar Deus como presidente, depois que dá lucro, resultado, o lucro é Deus. Quem realmente praticou isso foi o professor Kawata, ele até conta no seu livro, quando a empresa passava por uma série de dificuldade financeira, ele era o superintendente, ou seja, presidente. Ele lembrou disso e disse, vou colocar Deus em primeiro lugar, ou seja, vou ouvir a voz de Deus, receber a orientação de Deus e fazer aquilo que Deus faria. Então é isso que você tem que pensar. Como é que agiria o Filho de Deus nesse momento? Pergunta que eu sempre faço quando encontro uma encruzilhada, um problema. Como é que agiria um Filho de Deus nesse tipo de situação? A primeira resposta que vier é que é válido, que a segunda você faz conta do positivo ou negativo, esse não vale. Primeira que vier na cabeça, naturalmente, você racionalmente vai pensar, mas isso vai quebrar a empresa ou falir a empresa, mas você tem que seguir. Se você pergunta para alguém, você tem que seguir, porque senão depois, se você perguntar outras vezes, a pessoa não vai responder mais. Só pergunta e não faz, então não adianta. Professor Kawata também conta como é que ele fazia a propagação dos ensinamentos nas praças públicas. Em 1930 foi iniciada a distribuição da revista Seichono-i e Mestre desejou transmitir a verdade da vida a mais pessoas e me disse, Kawata, você é jovem,
e tem capacidade de falar em público. Gostaria que reunisse mais jovens para propagarem esse ensinamento para mais pessoas. Fiquei muito animado com a ideia e pensei, farei. E passei a cogitar em fazer a pregação nas ruas próximas dos templos, onde as pessoas se reuniam nas festas realizadas em templos shintoístas. Reuni meus colegas da escola, formei grupo de 6 pessoas, Sera, Shinohara, Ito, Aoki e Yoshida, e começamos a pregação pelas ruas próximas a vários templos. Postávamos ao lado das barracas de comida, que vendem lembranças. Fazíamos pregação sobre o modo de viver da Seichonoye. Recebi a orientação do mestre de como fazer a propagação da Seichonoye na rua. Todo o material para a pregação foi fornecido pelo mestre em forma de memorandos que eu ia receber na Wacom Oil Company. Recebemos a seguinte orientação do mestre. Devíamos falar tendo como tema principal verdade, homem, filho de Deus, e doença não existe, corpo carnal não existe, de forma facilmente compreensível a todas as pessoas. Imagina falar numa praça pública para os transeuntes, falar de forma fácil. Já falar é difícil, falar de forma fácil, doença não existe, corpo carnal não existe, muito difícil. Seguindo a orientação do mestre, eu falava sobre estes temas. Porém, pessoas que se reuniam para ouvir contra-argumentavam. O que é que está falando? O corpo não está aqui, a doença também existe efetivamente aqui. Isto é tolice. As pessoas zombavam dele. Mas o professor Kawata ficava repetindo sempre a mesma coisa como um tolo. Homem é filho de Deus, doença não existe, corpo carnal não existe, por mais que recebesse violentos contra-argumentos. Eu só conhecia aqui no Brasil uma pessoa que realmente fez pregação na praça pública, foi a preletora Jurema do Rio de Janeiro. Ela ia nos bairros, nas praças e pregava o homem é filho de Deus. Pegava a revista e pregava na praça. Imagina fazer isso. O professor Yotaro Kawata conta também que o mestre nos orientou transmitindo os pontos principais para a pregação na rua. Em primeiro lugar, ele disse para falarmos da verdade, homem, filho de Deus, filho de Buda. Para isso, deveríamos explicar quem é Deus ou quem é Buda. Explique em palavras fáceis que Deus e Buda é um só e é aquele que dá vida e vivifica todos os seres viventes. Em segundo lugar, explique que Deus é invisível aos olhos físicos, mas nos protege com as suas 6 virtudes: vida, sabedoria, amor, harmonia, alegria e provisão infinita. E que Ele está conduzindo todos para que sejam felizes, saudáveis e prósperos. O mestre nos aconselhava a pregar baseada no folheto Tornar a Vida Familiar Iluminada, publicada nesta época. Desta forma, explicamos durante nossa pregação em logradouros públicos o que vem a ser a felicidade e como obter a felicidade. Orientação do mestre para a cura da doença do estômago e hemorroides. Ele tinha problema de doença no estômago, problema estomacal e sofria de hemorroides. Nessa época, não gostava de muitos alimentos, tinha problema no estômago, prisão de ventre e hemorroides. Falava aos outros, a doença não existe, mas não conseguia me curar. Sem jeito, perguntei ao mestre. Mestre, não consigo curar-me de jeito nenhum do problema de estômago e hemorroides. Que devo fazer? Kawata, você ainda não compreendeu que Deus é amor. Tudo que há neste mundo é vivificado por Deus.
Por isso, você deve agradecer a todas as coisas. Falta de sentimento de gratidão, ou seja, bondade no coração, por isso tem doenças. Mesa, roupa, alimento, tudo é manifestação do amor de Deus. Mas você reage com insatisfação, isto não é bom, aquilo é ruim, fulano fez isso, etc, etc. Ou seja, com falta de bondade e amor no coração. Por isso tem doenças. Para curar, deve passar a amar verdadeiramente todas as pessoas e coisas e passar a sentir gratidão por tudo. Assim, procurei agradecer a todas as pessoas e coisas pelas quais mantinha sentimento de insatisfação, parar de reclamar da comida, gosto disto, não gosto daquilo. Não foi fácil corrigir esses hábitos ruins de criticar, de reclamar, falar mal das pessoas, etc. Nisto, repentinamente, lembrei da miopia dos olhos e que estavam curados. Conseguia ler de longe sem o uso dos óculos. Disse ao mestre, era míope, mas fui curado quando nem lembrava disto. Kawata é assim mesmo. Doença é algo que desaparece quando esquecemos totalmente dela. As pessoas têm dificuldade de se curar porque se apegam. Tenho de dar um jeito nesta doença. Sua mente também está apegada à doença do estômago e hemorroida, pensando em proceder desta ou daquela maneira para se curar. Por isso que não se cura, solta e vá onde não há doença. Onde não há doença é no mundo do Dissor, no homem, filho de Deus, no homem, Deus que habita dentro do ser humano. Algum tempo depois, meu estômago ficou bom e quando percebi, as hemorroidas também tinham desaparecido. Conta o episódio mais dramático da vida dele. Ele foi convocado na guerra, foi servir, era a vigia da noite, no turno da noite, foi rodeado por um bando de lobos no meio do mato, não tinha o que fazer, ia ser devorado. Eu nunca senti tanta gratidão ao ensinamento do Seichonoe como nesta hora. Por mais crítica que seja a situação que eu estou enfrentando, mesmo prestes a ser atacado e devorado por lobos, devo olhar para cima, para o mundo do Dissô. No mundo criado por um único Deus, mundo onde criou o homem e criou todos os animais, inclusive o lobo. Lá só existe harmonia. Veio-me à cabeça este pensamento. Nesse momento, ressoou dentro de mim uma voz que me disse, Kawata, o que você está fazendo? Ela somou com a voz do mestre e ao mesmo tempo era grito da vida que jorrava dentro da minha alma. Rodeado de lobo, uivando, querendo atacar a qualquer momento e pensar nisso. Eu, sinceramente, eu tenho certeza que eu ficava apavorado, nem ia pensar em nada, só se ia sentir medo, pavor. Mas isso que é o treinamento, quando você treina a sua mente, a mente subconsciente, traz a solução, traz a orientação de Deus na hora que você precisa. É só manter a calma. Ele manteve a calma, teve um pouquinho de lucidez. Naquele momento ele pensou, por mais crítica que seja a situação que eu estou enfrentando, mesmo prestes a ser atacado e devorado por lobos, devo olhar para cima, para o mundo do Dissô, no mundo criado por Deus único. Criou o homem e o lobo, existe harmonia. Nesse momento ele escutou a voz, Kawata, que está fazendo? Pensei, que estou fazendo? Veio-me a revelação divina. A revelação divina da grande harmonia não diz reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. É isso mesmo. Vou me harmonizar com os lobos. Pensei e mentalizei de todo o coração.
Lobo, este é um mundo de harmonia e só podemos harmonizar-nos mutuamente. Penso que vocês vieram aqui para confortar-me, porque estou sozinho aqui no meio do mato. Agradeço por isso. Se não se importarem, por favor, permaneçam aqui ao meu lado. Pude restabelecer a calma e orar desta forma. Permaneci assim mais de 10 minutos, mergulhando em sentimentos de harmonia e gratidão, rodeado de lobos, uivando à sua volta. Fechou os olhos, fez a posição de Shinsokan e fez a mentalização. Eu não ia conseguir fazer isso. A primeira coisa que ia pensar é tentar subir numa árvore, sei lá, que não ia adiantar nada, mas ia pensar em fugir. Um a um, os lobos foram embora e acabaram desaparecendo. Fui salvo por ensinamento da Seichonoye. Por isso que ele diz, nunca senti tanta gratidão aos ensinamentos da Seichonoye como nesta hora. O professor Ryotaro Kawata realmente foi o primeiro discípulo do professor Masaharu Taniguchi. Conheceu o professor Masaharu Taniguchi no ano de 1925, quando ainda nem pensava em lançar a revista Seichonoye. Em 1930, deu início a Seichonoye e, efetivamente, o professor Ryotaro Kawata foi aquele que ajudou a dar os primeiros passos, que é a coisa mais difícil, totalmente desconhecido pelas pessoas, ir na praça pública e pregar a verdade. Realmente ele é pregador, não é preletor. Você tem que tirar chapéu ao professor Ryotaro Kawata. Muito obrigado, muito obrigado.